Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Marcos capítulo 7, versículo 24, dizendo assim: levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cujo filho estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então disse Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou sua filha deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Amém, Jesus. Cenáculo, quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Se os amados aqui nesta noite querem ter uma dimensão do que seria se humilhar aos pés de Cristo, nós temos uma das passagens aqui do Evangelho nos ensinando sobre isso. Refletindo, né? Uma pessoa cuja a necessidade era específica, uma filha doente, né? De uma doença incurável, porque possessão demoníaca a ciência não trata com remédios, né? E o seu desespero, a sua condição, a circunstância da sua humilhação, a fez ir à procura de Cristo e se jogar aos pés dele e se humilhar dessa forma, sabendo que não era judia, que não tinha laços familiares com Israel, com os judeus, parentesco, quero dizer, e na insistência, ela suplicou, na insistência, ela clamou, ela se humilhou, e o Senhor concedeu a ela aquilo que ela precisava e necessitava. Se você ler esse trecho aqui umas 3, 4, 5 vezes, repetidamente, com o coração, você vai imaginar mais ou menos, como eu já tentei, a forma como esta mulher se humilhou. Eu não a vejo falando, gesticulando somente, suplicando em alta voz como fez o cego, né? Eu a vejo segurando nas pernas do Senhor, e o Senhor a arrastando, dizendo a ela que a hora dela não havia chegado ainda, pois convia primeiro que Israel fosse visitado. De tamanha foi a iniciativa dessa mulher em relação ao que ela acreditava que Jesus poderia fazer por ela. Mas hoje, eu quero construir, pelo poder de Cristo, dentro da tua mente e do teu coração, esse sentimento chamado humilhação. Sabia que a palavra humilhação você não encontra no dicionário original bíblico, no Novo Testamento? A palavra humilhação não existe, porque o termo original em grego dessa palavra se traduz por humildade, não por humilhação. Mas para nós entendermos o que estava no coração daquela mulher e dentre tantos outros que foram aos pés de Cristo, é importante dizer para você que humilhação, ela passa a ser um princípio daquele que é humilde para Deus.
Quem é humilde precisa se humilhar perante os propósitos de Deus. Porque se ele não se humilha, ele não tem humildade. É como se a humildade precisasse dessa experiência de se jogar aos pés de Cristo, para ela provar que ela é humildade. Você entende? E o que isso acrescenta para nós aqui? Duas coisas importantes. Aquele que está construindo hoje uma trajetória para ir até a Cristo e atrair a sua atenção e também o seu pedido. Ter uma resposta com Ele. E por um outro lado, alimentar, fundamentar bem esse conceito do que é ser humilde, pois infelizmente até esse termo a sociedade corrompeu com valores que não agregam a originalidade do termo, a essência do termo. Para muitos aí, a humildade, ela tem um outro sentido. Eu vou chegar lá. Mas para nós aqui, hoje, humildade sem humilhação não é humildade. Quem não se humilha, não se joga aos pés de Cristo para buscar a Ele a sua graça, não pode dizer que é humilde. Eu queria dar um primeiro texto de referência, Salmos 113, versículo 5 e versículo 6, para te dar o conhecimento bíblico do que na verdade aquela mulher teve que tanto chamou a atenção do nosso Senhor. Versículos 5 e 6 de Salmo 113, a igreja levante a voz e leia bem alto com alegria, pode ler. Amém. Agora abre João 3,16, você já vai saber o porquê você está lendo esse texto também. João 3,16 é um texto tão conhecido por vocês, irmãos em Cristo, mas que a gente tem que ler sempre, para não esquecer, amém, a importância da graça de Deus na nossa vida, e o quanto nós somos miseráveis. Pode ler João 3,16 em voz alta. Amém. São dois textos que dizem claramente o seguinte: fala sobre caridade e compaixão de Deus para com a humanidade e para com a sua criação. Esses dois textos aí são textos, como tantos outros, que explicam o sentimento de Deus. Então, quando começa a se falar de humildade, não se fala de uma qualidade moral de alguém, de uma qualidade própria de alguém, mas de uma virtude de Deus que Ele mesmo tem como seu caráter. Como todas as vezes que Ele se preocupou com aquilo que Ele criou, ou quando também o homem se perdeu e pecou, Ele nos provou caridade, compaixão. E mesmo incomparável, exaltado, grandioso, Ele se humilhou para prestar atenção a nós quando precisamos dEle. Então, se hoje nós ouvimos falar sobre humildade, nós não estamos ouvindo falar sobre humildade como princípio moral, mas porque Deus se humilhou para nos salvar, para nos ajudar. Então, de certa forma, é o que nós na verdade agora estamos querendo fazer com Ele, retribuir a Ele nessa altura, Ele nos dando força para que nós conseguimos, ou então venhamos a corresponder na mesma dimensão. Não existe pessoa humilde, existe a humildade como virtude de Deus. A filosofia religiosa, ela prega humildade como sendo uma qualidade moral e específica do ser humano, mas a Bíblia deixa claro que é uma qualidade que o Espírito Santo, que o próprio Salvador coloca na nossa vida, como dentre tantas outras qualidades, porque o Evangelho entende que nós não podemos, somos incapazes de produzir qualidades específicas como essa, como Deus nos representou, como Ele nos amou. Nós não temos condições de retribuir por si mesmo, então Ele tem que se manifestar em nós e nos transformar neste vínculo sagrado para podermos operar da mesma maneira como Ele fez por nós. Vamos dizer claramente aqui, Ele tem a primazia, pois Ele tem o primeiro ato. Nós estamos aqui correspondendo,
Mas Ele veio primeiro, Ele fez primeiro, Ele deu primeiro, Ele nos testemunhou, sem esperar retorno nenhum, Ele veio. É disso que nós estamos falando aqui. Então, quando a Bíblia trata sobre humildade, ou então humilhação, é como se ela dissesse: Deus fez por você, antes que você o conhecesse. Então, pelo amor de Deus, não queira acreditar que você é uma boa pessoa, porque o Evangelho me considera e te considera como miserável e pecador. Então, irmãos, quando Deus ele pensou em fazer alguma coisa por nós, Ele não tinha como fazer algo por nós se Ele não se dispusesse a essa experiência de ser humilde e precisar se humilhar. Para fazer alguma coisa por nós, Ele precisava obter essa experiência. Então a gente passa exatamente a construir aqui que todas estas imposições que o Evangelho relata para a igreja viver na experiência da fé, todas elas foram cumpridas pelo Senhor quando Ele tentava te alcançar. Nós não temos um Deus egoísta, nós não temos um Deus manipulador. Tudo o que Ele pede para nós fazemos a nível de experiência de fé, de sacrifício, de entrega pessoal. Ele fez por nós sem preço. Será que isso não é uma coisa importante para você pensar, refletir? Porque às vezes dá a impressão de que o pastor e a igreja está querendo elaborar isso, e não é esse propósito que nós estamos querendo hoje aqui com esse culto, como todos os outros cultos que você viveu. O que nós queremos na verdade comunicar, pela verdade de Deus, é que Ele precisou disponibilizar desses sentimentos que nós não temos, para nos servir por uma causa superior que nós não estamos capacitados para cumprir. Não precisando de nada disso, somente pelo sentimento de cuidar da nossa situação, da nossa realidade, do nosso destino, da nossa natureza. Então, quando você entra dentro de uma igreja, aonde se considera cristã, a essência, o sentimento que está embutido ali no louvor, no cântico, na oração, é isso. Um Deus que Ele estava tão tomado desse amor, que Ele precisou se levantar da cadeira do seu reinado, descer entre os homens na semelhança de um homem comum, de um simples carpinteiro, para se entregar dessa forma, em humildade, em humilhação. Então, óbvio que nós nunca vamos chegar a isso, a essa estimativa. Mas então por que, pastor? A humildade, ela passa a ser uma cobrança na fé. Aí é que entra o ponto. Abre o texto da Bíblia, Daniel 10, versículo 12, um exemplo disso. Amém? Lê esse texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Daniel 10, versículo 12. Lê em voz alta, por favor. Então, vai, Sanaco, em voz alta. Amém? Então você percebe o quê? Que também a graça de Deus e a misericórdia de Deus sempre se atribui para aqueles que demonstram humildade para com Ele. O que isso tem a dizer? São dois lados. Deus não está pedindo para que você se humilhe diante dEle, porque Ele precisa disso para ser exaltado, filho. Pelo amor de Deus, não constrói a imagem desse Deus carrasco. A Bíblia não prega sobre isso não. Quem fazia isso eram os senhores feudais com os negros. Isso é coisa de idealista. Querer subjugar, dominar, se exaltar sobre outros. Deus não é isso. Arranque isso da tua cabeça. Isso é coisa de nazismo, de comunismo.
Entendeu? Como é que Deus opera? Ele opera dizendo para a igreja aqui, como nesse momento agora. O que eu estou pedindo para que você sinta por mim, eu senti por você. O que eu estou te pedindo agora para fazer em pró, a experiência da fé que salva, é baseado num ato de um Deus que se compadeceu e se encheu de uma compaixão tão grande, que Ele resolveu se auto-humilhar e se entregar a uma humilhação e um sacrifício perante os que o odiavam, para poder te resgatar. Então, de fato, o que nós estamos fazendo aqui agora, dentro da experiência subjetiva de se inclinar, se humilhar, atender, corresponder, obedecer, é uma resposta digna. Então Deus, ele passa a ter um cuidado especial de falar com quem se humilha perante Ele, porque Ele também se humilhou, Ele também se sacrificou para nos dar essa oportunidade. Como a diferença, nós precisamos, Ele nada precisava. De nada daquilo que nós estamos buscando aqui agora, Deus precisou, Ele tinha tudo. Mas Ele quis repartir isso conosco. Então eu entendo que quando a Bíblia passa a ensinar a humildade e a chamar o homem para o princípio da humilhação, é como se Deus procurasse ser reconhecido nisso. Que o seu testemunho pudesse brilhar mais naquilo que nós estamos sentindo por Ele aqui agora. Não naquela imagem de que, Jesus, para Ele poder ser elevado, o homem tem que diminuir, como se deixasse assim aquela impressão de que ele precisa pisar em cima dos outros e sentir que ele é mais forte do que todos aqueles que estão debaixo dele. Não é esse conceito que a Bíblia prega, não. A primazia da humilhação foi Ele que cumpriu, e nós só estamos aqui agora para receber a divisão desses valores nos nossos corações, e por intermédio dos valores da fé que Jesus ensinou, criar, construir um caminho do qual Ele agora possa responder, falar, nos transmitir graça, misericórdia. E está aí, Daniel, desde o momento que você começou a se humilhar, a compreender os meus propósitos na tua vida, eu ouvi a tua oração, eu estou te escutando, filho, pode falar. O céu está te ouvindo aqui agora. Isso quer dizer o quê? Que é assim que Deus honra a posição de um crente. Quando ele entende que a posição da glória que Jesus está querendo tomar na tua vida é baseado nesse testemunho de alguém que serviu a você sem precisar de você. Não é o nosso ponto, a nossa realidade, porque nós precisamos dele. Estamos aqui porque precisamos algo dele, mas ele deu sem querer nada em troca, sem precisar nada de ninguém. Isso é Jesus. Isso é salvação. Você poder compreender os propósitos de Deus é ter humildade, criar um vínculo de humilhação e saber que para que o céu te escute, você precisa se acostumar a dobrar os teus joelhos no chão e a ouvir o que Deus quer falar. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. O que eu já havia falado aqui. Um exemplo a ser emulado é a humildade de Cristo, que deliberadamente abandonou a sua prerrogativa divina e progressivamente humilhou-se na morte da cruz. Lê o texto, Filipenses 2:8. Amém? Amém, Jesus? Amém. Demonstrando que essa virtude chamada humildade sempre estará ligada à sua aflição, à sua dor, à sua entrega, o seu sacrifício. Tem essência, tem peso de ação, de sentimento de
caridade e compaixão por quem não merece. Era isso que estava no coração do nosso Senhor. A humildade que Ele ensinou, não é essa que nem o Padre Chico está ensinando aí para o povão, que ter cara de otário, eu já vou chegar lá, e sair por aí abraçando todo mundo sem ter opinião e sem honrar a palavra de Deus. Isso tem um outro nome. O que esse padreco está fazendo por aí é corrupção. Não é teologia bíblica não, é corrupção, é desacato com a verdade de Cristo, porque está ensinando lá, tem uma outra versão, não é isso, porque a humildade que Jesus ensinou para todos seguirem exemplo, ela sempre estará ligada à aflição pelo propósito de Deus, ao sacrifício, à entrega pelo propósito de Deus. Está aqui, ó. Mateus capítulo 11, verso 29, leia. Vai. Mateus 11, 29, texto que vocês também costumam ler. Tomai sobre mim? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso de coração. Amém? Aprenda de mim, igreja do Senhor, né? Ouça, Jesus dizendo, aprenda de mim, eu sou manso. Ele está querendo dizer o seguinte, toma o meu exemplo, meu jugo, meu exemplo, seja humilde. O que ele está querendo dizer? Atender a demanda da filosofia? Não. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o seu exemplo é que a sua humildade, um dos fatores da humildade, é esse: nunca negar o que Deus te pede, e sempre atender o que Ele te pede, mesmo que isso aflinja, te humilhe, te reduza. Porque essa foi a humildade que Ele nos testemunhou, aquela que sempre estará vinculada à dor, o sofrimento. Vou dar um exemplo claro disso. Nós não queremos perdoar, mas Jesus ensina a perdoar. Qual a natureza do perdão? A ação daquele que está disposto a desconsiderar qualquer fator que um dia esteja prejudicado sua integridade, seus direitos por parte de alguém. Ali, resolver a parada e nunca mais levar isso para frente. Nós temos essa capacidade? Não. Daí a gente vai e ora, Senhor, me põe amor no coração e esse sentimento de perdão, como o Senhor também representou por mim, eu quero representar por essa pessoa aqui. Então não se trata de uma qualidade específica minha, nem de um princípio moral, mas de uma virtude que Deus está me dando para agir da maneira como Ele agiu. E ficar claro, evidente, o quê? Que para que a gente cumpra aquilo que Ele também cumpriu, nós temos que nos diminuir. Então a humildade, ela passa a ter esse sentido de que a humilhação, ela engrandece o Senhor e os seus propósitos, porque está ligado à vontade dEle. A partir do momento que não haver propósito de Deus na tua vida, ser humilhado, ou de repente ser humilde, não seja do tipo, não seja otário, não seja instrumento para os outros manipular, não se doe à manipulação, não aceite ser controlada pelos outros, porque humildade não é isso. Deixar que os outros levem a tua carteira e dá glória a Deus, que os outros enfiem uma faca em você e diga, vai, continua. Não existe isso. Se nós estamos dispostos a amar como Ele nos amou, nós vamos estar sempre dispostos também a sofrer, a padecer e valorizar esse sentimento chamado amor por Cristo no nosso coração, para fazer qualquer coisa por Ele, ainda que seja
perder para alguém. A impressão é que ele está ganhando, mas quem está ganhando é quem está liberando perdão. Amém ou não? Amém ou não? Então aprenda de mim. Eu vou me entregar por gente que não presta. Vou me sacrificar por pessoas que não valem nada, mas eu amo. Saí do meu reino, me tornei uma pessoa comum, abri mão da minha divindade, da minha natureza, da minha justiça, da minha autoridade, do meu poder. Podia matar todos eles, mas amo cada um e vou morrer por cada um deles. Vai lá e diz aos seus discípulos: se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que estar aptos a fazer o que eu vou fazer com vocês agora. E lavou o pé de cada um. Pedro se sentiu constrangido, e o Senhor disse: se você não deixar eu lavar o teu pé, você não pode ser meu discípulo. Porque o que eu estou fazendo por você hoje, eu quero que você faça por cada um. Serviço. Estão querendo ou não? Não deixa de ser, para nós aqui, um nível baixo de conceito. Ainda mais ainda para a sociedade que está lá fora. Um nível bem baixo daquilo que as pessoas, até dentro da igreja, estão procurando agora em Cristo. Tá? Mas é propósito de Deus? Deus será glorificado por isso? É o que Ele faria se eu estivesse no teu lugar, então faça. Porque a humildade tem princípios. Ela é uma virtude divina. Deus nos dá força para isso. E nós viemos procurar isso hoje. O que você precisa entender, irmão, é que por detrás, muitas vezes, desse calor religioso que as pessoas vivem hoje, e demonstram muitas vezes também, aquele rosto, aquela aparência de pessoas simples, de simplicidade, enrustido ali, está um demônio da arrogância, que vai ser descoberto a qualquer momento. É importante para nós aqui hoje entendermos isso, porque aquela mulher que foi aos pés de Cristo, ela não foi só carregando consigo a aflição da filha que tinha um problema espiritual. Ela foi quebrando paradigmas e obstáculos do seu orgulho, obstáculos até mesmo do seu valor próprio, para se humilhar diante de um homem que muitos consideravam impostor, beberrão, amigo de gente que não presta. Então o evangelho não está construído aquela ideia da mulher que pumba, cai aos pés dele e pronto, e resolve o problema dela. Mas aquela que saiu de dentro da sua casa, que ouviu falar sobre ele e que sabia que para chegar até ele, ela precisaria trabalhar aquele coração. Ir lá no fundo e no profundo da sua alma buscar alguma coisa sincera e verdadeira que o impactasse, que o trouxesse a ela e que o fizesse dar atenção ao seu pedido. Não é técnica, não é grito, não é baixaria. É Deus entendendo, compreendendo o que você quer dele e o quanto você está disposto a fazer para que ele te conceda o que você precisa agora. Porque ele fez por você. E ele sabe o custo que existe, o custo que há para nós dizermos: Jesus, eu te amo. Não pode ser da boca para fora. Precisa ter fundamento, ação, obras para se testificar isso. Queria que a igreja abrisse o texto de Mateus 23, 12. Então, dentro disso que Deus está tratando a nossa vida aqui nessa noite, a palavra humildade, ela é usada para expressar também a penalidade sobre aqueles que são arrogantes, soberbos, porque é o oposto, não é? Mateus 23, 12, lê em voz alta. Amém, Jesus?
A humildade, ela não aceita ser amiga da arrogância, nem da soberba, nem do orgulho. Ela penaliza a arrogância. Uma pessoa que ela vem para Cristo com disposições de ter experiência com a fé, ela não pode de forma nenhuma ter a pretensão de querer ser exaltada, mas de querer se humilhar, de querer jogar-se ali aos pés dele e dizer: Senhor, eu estou disposto a me esvaziar, a entregar tudo o que eu sou. E todas as minhas disposições agora estão voltadas para isso, não pelo que eu quero resolver na minha vida, mas pelo que eu posso fazer pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Porque se a virtude é construída a partir do que Deus manifestou, a gente sempre tem que pensar nisso. Eu estou fazendo isso aqui agora por Ele, estou me jogando aos pés dEle, porque foi o que Ele fez por mim. Talvez não no caso daquela mulher ainda, mas muito mais no nosso aqui agora, que fomos enriquecidos tanto e tanto, tanto com essa graça. E o Senhor se preocupou de que nós soubéssemos de que aquele que procura a sua própria exaltação, Deus vai humilhar, mas aquele que se humilha, ele terá exaltação. Porque Deus, Ele se manifesta, Ele sempre tem afinidade, Ele sempre tem vontade de conceder graça e misericórdia para aqueles que se desmancham diante dEle. Aleluia, Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21, diz a palavra de Deus que Paulo diz, um trecho até assustador, ele diz que o Senhor o humilhasse perante todos, que o Senhor o humilhasse perante todos, porque ele orava perante o Senhor para que aqueles que não se humilharam e eram soberbos viessem a se humilhar. Ele faz um apelo aqui, aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam debaixo da soberba, do orgulho, para que eles viessem se humilhar. Então eu peço que agora Deus me humilhe, para que um dia também eles venham se humilhar. O que é isso, pastor? Simples. Amando, intercedendo e pedindo a Cristo por estas pessoas, mesmo que elas não mereçam. O pastor, esses dias eu peguei uma foto no Facebook que foi pública, mandaram para todo mundo. É inevitável, você está mexendo com as coisas, chegam essas porcarias para a gente. E a cena do vídeo mostrava aquele pai que pegou a criança e bateu e espalmou a criança. Qual foi o fim dele? Quando puseram ele na cadeia, os presos fizeram com ele? Retalharam o cara inteiro. Sabe, a gente vive numa sociedade hipócrita. Se nós formos considerar, amém, que aquele homem teve um julgamento honesto, toda iniquidade ela é sujeita a essa penalidade. Não é porque ele escorraçou e agrediu a criança que ele merece ter as mãos cortadas, o corpo todo perfurado, que estragaram com esse cara. A sociedade ela passou a querer representar a justiça, a ter voz ativa de sentença. E ela também erra, ela também é falha, ela também é iníqua, ela também transgride o direito dos outros. É óbvio que eu não estou querendo justificar o que esse homem fez, mas a sociedade não tem moral para querer julgar nenhuma situação desse tipo, nem qualquer uma outra, porque ela também peca. Então qual é a melhor coisa, Paulinho? Vamos se humilhar porque não quer se humilhar. Vamos se humilhar porque não quer se converter, porque não quer ser humilde perante Deus para ouvir um pouco mais. Então, Senhor, me humilha para que eles algum dia também venham se humilhar. Porque às vezes nós realmente não temos vontade para orar por tipo de gente assim. O perdão certo para oferecer a essas pessoas, principalmente quando nós somos atingidos. Mas foi o que Ele fez por nós. E aquela mulher estava lá para se alimentar disso.
da compaixão, da caridade do próprio Deus em relação ao que ela pedia, mas antes ela precisava trabalhar esse sentimento dentro dela, chamada fé, que ali o momento seria isso, ela se rebaixar da patente que tinha, e a circunstância que ela estava construindo não era a cura da filha, mas era ter a comunhão com Cristo, era ter de Jesus a sua aprovação. Você não veio buscar isso hoje aqui? O que precisa acontecer na sua vida para você se humilhar diante dele? O que mais precisa acontecer na tua vida para que você tenha um pouquinho de coração aquebrantado e ir lá falar as palavras certas e doar esses sentimentos que estão sendo pregados aqui para que ele te ouça, para que ele faça alguma coisa por você? A impressão que nós temos que a gente vem recebendo nos cultos que a gente participa, é que as pessoas elas não têm motivos para se humilhar. O culto parece que todo eles se padronizou, sistematizou. É louvor, oração, palavra e encerramento. As coisas não estão mais verdadeiras, sinceras, espontâneas. Eu estou aqui pregando sistematicamente, mas não quero que você aja da mesma forma, porque você precisa de uma resposta, e ele não vai te atender diante de uma cerviz dura, um coração ignorante e impenitente. E já que você diz que você é humilde, algum dia na tua vida, aprenda, nunca poderia ser, se Deus não te desse essa virtude. E se você a tivesse, você não usaria perante os homens, usaria perante Ele, para valorizar quem Ele é. E talvez você não tenha feito isso e não vem fazendo isso. E hoje o apelo do Espírito Santo para você é isso. Não se constrói uma resposta de Deus, de Cristo, por se ter um problema e ir lá fazer apelos. É Ele olhar e ver o que está dentro de você e gostar do que Ele vê. Isso foi o que aconteceu com aquela mulher. Ele olhou, testou, provou, até arrancar de dentro dela uma resposta que ela não tinha dado para ninguém, falado para ninguém em nenhuma circunstância. Que ela estaria disposta a comer a migalha que caía da mesa daquele senhor, contanto que ela pudesse ir para onde ele fosse. Então, se você quer entender direitinho, ela não estava pedindo para ele uma exaltação, mas pedindo para ele o lugar da humilhação, do rebaixamento, para que ele fosse exaltado e glorificado. E esse é o preço que nós viemos pagar aqui hoje. Abre a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Leia em voz alta para o pastor, por favor. Pode ler em voz alta, viu, Senaco? Bem alto. E lê o versículo 6 agora. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
porque Ele dá graça para aqueles que se humilham diante dEle, mas resiste à soberba. A soberba podia estar lá. Então, estar aos pés de Cristo, para aquela mulher, seria exatamente uma situação da qual talvez ela antes nunca se sujeitaria. Nunca na vida dela, talvez um dia ela pensou: vou esperar Jesus passar aqui e fazer isso, ir lá fazer apelos comoventes, me humilhar, me esparramar aos pés dele, para que ele seja o meu Senhor e me ajude. Mas para chegar lá, ela precisou construir essa humildade que procurava dar a ela o sentido da humilhação. Ela teve que quebrar coisas que a gente vive vendo dentro da igreja, inclusive. A ênfase na aparência é um obstáculo. Para que aparência para quem quer se humilhar? Filho, se joga aí, chora aí. Ah, mas vai cair ranho do nariz, não tem problema. Pega a blusa do irmão, soa. Ele vai deixar se ele for um crente. Quer emprestar da minha? Para que aparência? Entendeu? Quem apela, apela. Você não vai olhar para isso agora. Deixa a coisa acontecer de maneira natural. Que foi o que aconteceu com ela. Ali naquele momento, ela estava exatamente quebrando conceitos que estão inclusive dentro da igreja, que muitas vezes impedem o homem de fazer o que ela fez. As riquezas do mundo, a posição social, o poder político, a reputação, o sucesso mundano. Várias igrejas evangélicas hoje e tentam extrair daquele ambiente, daquele culto, daquela experiência de encontro cristão, alguém que esteja disposto ali ir lá molhar o altar com lágrimas diante do Senhor por alguma coisa que está precisando, necessitando até inclusive de se arrepender. O que eu vejo mais ser hoje incentivado e ensinado para as pessoas é que o lugar que Deus está querendo colocar elas agora é o lugar da exaltação. É o lugar da exaltação. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, para que você pudesse ser exaltado, o Senhor precisou se humilhar. Então nós vamos reverter isso hoje aqui biblicamente. Não, para que você pudesse se humilhar, Ele se humilhou primeiro. Para que a tua humilhação fosse respondida por Deus, Ele precisou se sacrificar primeiro. Ele não morreu para te dar exaltação. Ele não se sacrificou para te dar o melhor lugar, o melhor status. Ele morreu, se sacrificou e se humilhou na condição em que estava, para que caso algum dia você pensasse se reconciliar com Deus, se redimir com Ele e pedir perdão dos teus pecados, Deus viesse te ouvir. Porque Ele já estaria ao lado do Pai, dizendo ao Pai: perdoa ele e salva ele. Você não veio aqui hoje para obter status, nem poder político, nem aparência, nem a ênfase da beleza externa. Você veio hoje aqui construir um caminho com o Senhor Jesus, que consiste nisso, em quebrar esses obstáculos que muitas vezes os religiosos eles valorizam: aparência, cara de humildade, encenação de humildade, mas lá dentro habita soberbo, o orgulho e o materialismo, né? Quantas figuras de humildade que nós já não vimos serem publicadas nos jornais como exemplo para a sociedade seguir. E essa ênfase não tem essência, porque o que Deus procura agora não é a aparência nem a encenação, mas a disposição de quando Ele falar, você ouvir, de quando Ele passar, você se jogar aos pés dEle, para pedir a Ele o lugar mais baixo possível diante dEle, para que Ele te ouça, pois foi o que Ele fez por você, e é o que Ele espera de você.
que lá da tua casa para esta igreja hoje você já viesse quebrando esses obstáculos que te fizeram crescer, explodir, encher o peito, levantar o queixo, achar que você é alguém e que Deus é obrigado a te ouvir, a te respeitar, a te honrar, enquanto você é considerado pelo Evangelho como um perdido e um miserável. Que a única coisa que tem de comigo agora é aprender a descer. Então ouça, reflita e ouça. A humildade dispensa a simulação, dispensa a aparência, ela quer sentimento. E aquela mulher não encenou, não simulou, ela não aparentou. O Senhor testou e provou, e quando ela disse o que disse, Ele gostou tanto que fez o que fez. Lá em Marcos 5:22, a história de um homem lá, do nome chamado Jairo, o qual fez a mesma coisa, foi e prostrou aos seus pés. E mais uma vez o Evangelho dizendo de uma pessoa que roga por alguém que não estava presente. Quem testifica diz amém. Mais um pai pedindo a Cristo salvação por um filho que não estava lá. Quem testifica diz amém. Ué, mas quem está precisando é o cara lá. Não era ele que tinha que estar se humilhando ao invés do pai? Pois é, você vê como a coisa é tão forte. Quem precisa não estava lá, mas quem amava estava. É o teu caso aqui hoje. Há pessoas que estão lá fora agora, nesse exato momento, que podem ser beneficiadas pela tua postura, pelo teu comportamento, pela tua iniciativa com Cristo, hoje aqui nesse culto, por exemplo. De Deus passar a ter preocupações com isso, porque você veio até Ele e Ele gostou do que Ele viu dentro de você. Ele vai se jogar aos pés de Cristo. Não podemos tornar isso uma coisa sistemática. O pastor vai fazer o apelo e nós vamos lá para frente, dobrar o joelho no chão, fazer a coisa bonitinha, para dizer que nós viemos aqui no culto hoje e cumprimos o requisito. Lá da tua casa, ele já queria ver esse homem chamado Jairo saindo e construindo dentro da sua mente e do seu coração algo que ele pudesse impactar o Salvador, chamar a sua atenção, aproximar o Salvador diante da sua fragilidade, da sua miséria. É o que a igreja vive todo dia. Todo dia nós precisamos disso para ir até a Ele. Todo instante estamos dispostos a sermos afligidos, humilhados, para que Ele seja exaltado. Porque assim há sentido do Senhor hoje dispensar essa igreja para poder até colher frutos de graça e misericórdia com Ele, com pessoas que não mereciam isso, mas porque você as representou bem, Deus até mesmo concorda de que elas também sejam beneficiadas. O que falou para a mãe? Vai lá na tua casa que a tua filha está curada. O que falou para este aqui? Vai que a tua fé te salvou, pode ir lá que ela ressuscitou. São bênçãos que foram alcançadas por pessoas que não estabeleceram limites com Deus. E você tem estabelecido limites, e por isso que você está assim. Hoje eu vou lá naquele culto para buscar minha bênção. Não, hoje você vai vir para o culto para se humilhar. Hoje eu vou lá no culto para receber uma oração. Hoje eu vou lá para receber uma palavra de ânimo. Não, filho, hoje você vem para o culto para se jogar aos pés dele. Hoje você vai saber o que é se jogar aos pés de Cristo. É estar disposto a comer das migalhas que Ele dá, a se sujeitar a Ele e ao que Ele te pede, independentemente daquilo que você precisa. A graça
é dispensada quando o homem atinge o seu mais baixo nível de humilhação. Não adianta, Deus não vai dar trégua para soberbo, Deus não vai dar graça para corrupto, Deus não vai dar graça para quem está querendo ser cabeça, ser exaltado, ser colocado no status de alguém que está vencendo, que está vitorioso e invicto. E se você continuar duro, ele vai arranjar um monte de motivos para você lá fora, para você se jogar aos pés dele. Para você dizer, realmente eu não sou nada. Está duro, né? Porque ao invés de ele se humilhar, ele xinga a Deus, ele amaldiçoa a Deus, ele gospe na palavra, ele rejeita a verdade. Lá em Lucas 10, 39, tinha lá uma mulher especial, que ela tinha comportamentos de humildade e humilhação para ouvir Jesus falar sobre a sua verdade. E diz a palavra, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, para ouvir esta palavra que o Senhor vai falar aos teus pés, não na condição de ministros, de pessoas santas, ungidas, sagradas, de pessoas boas, mas pessoas que merecem estar aí, aos seus pés. Enquanto alguns querem sentar à mesa com o Senhor, nós queremos ouvir esta verdade aos teus pés, porque entendemos que nós não a merecemos, que nós não a temos por honra própria, que recebemos por honra própria. Tudo isso que é nos dado, todo esse conhecimento, toda essa glória, todo esse poder que o Senhor transmite para nós agora, entra em vasos de barro, habita em vasos de miséria. Somos miseráveis. Quando Deus fala, vai para os pés dele. Quando ele for falar, vai aos pés dele. Quando ele for te dizer alguma coisa, cai aos pés dele, porque se você ficar de pé, ele vai entender que você merece. Vai entender que tudo isso está sendo feito por honra tua. Vou eu aos pés de Cristo para ouvir essa verdade, sentar em cima dos calcanhares, sentar em cima dos meus próprios calcanhares, e vou ali ouvir a palavra do meu Senhor, para que ele saiba que eu estou aqui para ouvir uma palavra que eu nunca mereci. São posturas, tipos de comportamento, formas de devoção e sentimentos que construíram com Cristo uma relação cujo a graça respondia, a misericórdia falava alto, e o que aquelas pessoas precisavam e necessitavam, Jesus ele tinha alegria de dar. Já alguns que estão aqui nessa noite, é o inverso. Eles criam a ideia de que eles não precisam descer, de que eles não têm do que se humilhar, e que eles estão aqui nessa noite prestando favores, gritando o nome de Cristo para que ele seja exaltado e conhecido como se ele precisasse. Está tudo errado. Você está querendo o melhor que ele tem para te dar, e ele está querendo te dar as migalhas. É como aquela mulher pecadora de Lucas 7,37, que ela pega, invade a casa do fariseu, joga aos pés de Cristo e começa a chorar, a chorar, a chorar, a clamar, e o cara quase dizendo, para de chorar, mulher, para de fazer isso, está ridículo, como os discípulos também censuraram o cego e o paralítico. Para! Está ridículo isso. E mal sabia aquele homem, enquanto ele pensava que ela era uma pecadora, que o Senhor estava amando o que aquela mulher fazia, que ele estava se sentindo regado, alimentado,
de tanto amor que aquela mulher sentia por ele, e de tanta esperança que ela se enchia, que ele a perdoasse, porque ela já não tinha mais esperança que os homens fizessem isso com ela. O Senhor esperou ela chorar tudo que ela tinha, a se humilhar tudo, dar toda a humilhação que ela tinha dentro de si, para pegar ela pelos ombros e dizer: mulher, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Esperou ela pegar a lágrima e enxugar com os próprios cabelos, a pegar o perfume melhor que ela tinha e jogar sobre os seus pés, e jogar sobre o seu corpo, e demonstrar o carinho, o amor que ela tinha pelo Senhor, e o quanto ela confiava nele. O que você entrou fazendo hoje aqui, que o faça o Senhor Jesus se sentir como ele se sentiu com essa mulher? Você sentou nesse banco como dono da igreja, talvez. Você entrou aqui como se você fosse crente. Você entrou aqui como se você fosse para o céu. Você entrou aqui como se você fosse um filho de Deus. E é um perdido, um arrogante, alguém que vive de aparência, de status, alguém que vive da própria cabeça, do poder material, que quando escuta falar de Jesus, enxerga a oportunidade, quando escuta falar de Jesus, enxerga a grandeza. Já eles entendiam que a presença do Senhor ali no caminho deles representava a oportunidade deles se derramarem diante de Deus como nunca eles tinham feito na vida deles. Pessoas que foram despertadas pelos problemas, pelas circunstâncias difíceis, que os problemas trouxeram elas para o caminho de Cristo. Mas não foi por causa destes problemas que a fizeram se humilhar. O que as fez se humilhar ali é porque elas estavam dispostas a serem humildes. E a humildade delas a curou e a salvou, suas vidas e suas almas. E é o que Deus poderia fazer com você hoje aqui nessa noite. E quem sabe isso não acontece hoje aqui. Foram muitas tentativas já, frustradas, que Deus esperava algo de você e que você faliu a estimativa. Barrou, me perdoem, a estimativa. Você trancou a esperança que o Senhor tinha de que alguém aí dentro dessa casa, dessa família, parasse de dobrar diante de ídolos, de santos, de imagens, de deuses ocultos, pagãos, e viesse se dobrar diante do Deus vivo que criou todas as coisas e ofertou um filho para te salvar. E dizer a Ele o quanto você estaria disposto a estar aonde Ele está, ainda que fosse viver somente de migalhas, do pão que cai da mesa desses senhores. Mulher, porque tu disseste isto, volta para tua casa e tua filha já está curada. Porque você falou isso, disse isso, porque teu coração clamou, você falou de um jeito especial. Volta para lá, porque hoje você vai encontrar a misericórdia e a graça do Senhor visitando a tua casa. Vai se deparar com ela, e quando ela foi para a casa dela, a filha já estava sã, curada, já estava sarada pelo poder de Deus, porque Deus é tremendo para responder com misericórdia e graça para aqueles que vêm se humilhando perante Ele. Maracaporiá, secomiando, poderoso, lesso piostéria. Aleluia, meu santo Senhor, meu santo Jesus. E para você, para encerrar hoje aqui, filho, não confunda
humildade com aparência. Corta isso aí hoje, aí, deleta, pá. Humildade não é aparência. Humildade não é simulação de humildade. Humildade não tem aparência e não tem simulação. Rejeita isso, humildade tem atitude. Para mim tinha que prender esse papa aí, mandar ele para a cadeia, aquele vagabundo. Porque o que ele tem de ouro lá debaixo de Roma ia pagar toda a pobreza dessa terra. Vagabundo, safado. Pode mandar falar lá que eu disse. Eu não ia dar a porta da minha igreja para ele entrar, ia dar a porta da cadeia para ele entrar. Para ficar pegando gente com lepra e abraçando, leva para casa. Será que ele poderia fazer mais por ele do que o meu Senhor fez pelos milhares? Meu Senhor não abraçou leproso, ele curou. Quer domesticar a doença? Safado. Vamos ser humildes, sem opinião. Vamos ser humildes, não vamos contrariar. Vamos ser humildes, não vamos especificar e discriminar. Esse é o conceito que a sociedade tem. Quando um pastor está pregando com autoridade e falando com autoridade, ele está sendo arrogante. Humildade, filho, é saber você se comportar diante de quando Deus fala, diante do Deus que revela. É saber estar disposto a ouvir Ele falar até o que você não quer. Saber estar disposto a receber dEle o que Ele quer te dar. Saber atingir o mais baixo nível da humilhação para que Ele seja exaltado sobre a sua vergonha, como Ele fez quando te amou. Porque Ele não aceitaria aqueles pregos na mão, e aqueles açoites, aqueles tapas na cara, e aquela humilhação que Ele passou, se Ele não amasse. Então vamos parar de hipocrisia, desse jeitinho de crente. Vamos começar a agir. Temos oportunidades com Deus aqui hoje, vamos alcançá-las. Caindo do poder, caindo dessa autonomia, chorando como nunca choramos. Choramos antes, nos abrindo para falar de coisas que nós não temos coragem para falar com Ele, porque são verdades e sinceridades que vão fazer com que Ele sinta vontade de te abençoar. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.